Nós vamos ver agora um outro texto do Kant, publicado aqui no Brasil pela editora Martins Fontes, este livro aqui. Um texto que tem um título um tanto comprido, que, assim, Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Vocês vão perceber que o Kant, ele era animado por um sonho de uma paz perpétua e achava que a humanidade caminha para a realização do seu desiderato, que é o uso pleno da razão, chegar ao esclarecimento, e que, uma vez, isso só seria possível num sistema republicano, com as pessoas livres, civilmente livres, pensando, raciocinando bem, e que um dia as fronteiras do mundo seriam franqueadas para qualquer pessoa. Então ele era partidário do cosmopolitismo. Então, por isso o texto dele, Ideia de uma história universal, uma história da humanidade, de um ponto de vista cosmopolita. Então, as pessoas, claro, teriam suas nacionalidades, mas isso não seria o ponto fundamental da vida das pessoas. Elas teriam a liberdade de ir e vir, com a hospitalidade necessária, com o acolhimento necessário. Então é isso que o Kant propõe aqui, mas vocês vão ver que o texto tem várias outras coisas importantes também. Ele vai, de uma certa forma, naturalizar o que nós chamamos de competição capitalista, que o capitalismo é um núcleo econômico que surge dentro dos ideais liberais, que a gente chama de liberalismo econômico. Ele também coloca nesta situação. Também vocês vão perceber que o Kant, ele é um dos propositores de uma ética do trabalho, uma ética da aplicação disciplinada da pessoa em determinadas atividades. E isso traria para elas emancipação e uma contribuição que cabe a cada pessoa para, enfim, a humanidade ser uma humanidade que venha colher frutos disso. Certo? Esse texto do Kant foi escrito em 1784 e alguns chamam que ele é um texto inaugural da filosofia alemã. E o Kant começa o texto assim, mencionando que a ideia do texto surgiu numa viagem de bonde, aqueles trens que circulam nas ruas, naquela época havia bondes, e ele conversava com um erudito, uma pessoa que tinha muitos conhecimentos. O erudito é aquele que conhece, assim, numericamente muitas coisas, e que alguém lançou para ele o desafio de ele, como filósofo, falar a respeito de uma história humana num caráter universal. Então ele escreve bem assim logo no início. Uma ideia cara ao senhor professor Kant é a de que o fim último da espécie humana é alcançar a mais perfeita constituição política. E ele deseja que um historiador filósofo, no caso essa pessoa falando para Kant, queira empreender uma história da humanidade desse ponto de vista, mostrando-nos o quanto a humanidade aproximou-se ou afastou-se deste fim último nas diferentes épocas, e o que é preciso fazer ainda para alcançá-lo. Então, o que o Kant está propondo aqui, contando essa história aqui de uma conversa informal, de alguém que está propondo um problema para ele. As sociedades, as civilizações tiveram épocas de auge, de esclarecimento. Então, como é que isso se daria na história? Era possível uma história desse ponto de vista, uma história de toda a humanidade assim? Então, e aí ele diz, que falando sobre a liberdade da vontade,
as suas manifestações, as ações humanas, como todo outro acontecimento natural, são determinadas por leis universais. O Kant está falando uma coisa aqui que depois talvez a gente compreenda melhor no Schopenhauer, que se opõe a ele. Só que o Schopenhauer, ele coloca a questão da vontade mesmo, da natureza. O Kant está colocando aqui a natureza que tem sobre o homem um determinado propósito. Esse propósito é do uso da razão. Então, essas manifestações humanas, está dentro de um programa da natureza e, como tudo na natureza, é determinado também por uma lei universal. Nós podemos não perceber isso porque nossa vida é muito curta, mas se a gente pudesse olhar para a natureza, a gente perceberia que, desavisadamente, nós estamos cumprindo os propósitos da natureza. Essa tônica vai aparecer diversas vezes aí no texto. Então, o que é a história para o Kant? Possibilidade de dar a reconhecer essa universalidade das ações na espécie mais que nos indivíduos. Então, uma história, ela seria melhor vislumbrada na espécie humana, nas sociedades, e não nos indivíduos. A gente pode ter indivíduos que nasceram adiantados demais para o seu tempo, coisa que a sociedade vai levar mais tempo para chegar onde chegou aquele indivíduo. Mas o trabalho daquele indivíduo é assim, um prenúncio do que a sociedade um dia vai alcançar como ideia. Então, essa história universal só seria reconhecível na civilização inteira, na sociedade humana, na humanidade inteira, como ele diz. E aí ele diz o seguinte, as leis naturais, elas têm uma regularidade e têm um ponto de cumprimento. E aqui tem um texto dele que eu quero ler na íntegra e chamar a atenção para o que ele acredita de que a natureza tem sobre como propósito sobre o homem, sobre a própria humanidade. Ele escreve assim: os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros, mal se dão conta de que, enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu próprio proveito e frequentemente uns contra os outros, seguem inadvertidamente, como a um fio condutor, o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e trabalham para a sua realização, e mesmo que conhecessem tal propósito, pouco lhes importaria. Então ele está colocando aqui que aquilo que nós fazemos, embora a gente possa julgar como correto, como moral ou não moral, ou imoral, como certo ou errado, como assim uma coisa sublime, uma coisa bárbara, se a gente isola os fatos, mas a gente está caminhando aos trancos e barrancos por conta de um propósito da natureza. Ele acredita nisso, que a marcha da humanidade, se a gente colocar ela toda assim, num todo, ela é um propósito da natureza. A gente só não percebe isso porque nossa vida é muito curta, somos indivíduos, e a gente só mira nos detalhes e não no todo do que seria a natureza. E aí ele fala aqui do papel do filósofo. Qual seria o papel do filósofo diante disto, em que indivíduos não conseguem perceber isso e que a natureza teria esse propósito, ela não está indiferente à humanidade. O papel do filósofo é tentar descobrir, neste curso absurdo das coisas humanas, um propósito da natureza que possibilite, todavia, uma história segundo um determinado plano da natureza para criaturas que procedem sem um plano próprio.
Então, aquilo que parecia para a gente assim, desarrazoado, né, sem propósito, a natureza tem, assim, agrandando bem o tempo, né, assim, abrindo muito o leque do tempo, ela teria um propósito. E o filósofo teria que perceber isso, mais do que outras pessoas. E aí o texto do Kant tem 9 proposições. 9. Nessas proposições, ele vai colocando alguns credos dele em relação a essa história universal, né, que é, como eu disse, assim, de um ponto de vista cosmopolita, né, que não é para um homem alemão em particular, nem para um homem brasileiro em particular, um francês, mas é para todo o gênero humano. A primeira proposição é assim: todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um dia se desenvolver completamente e conforme um fim. Lá atrás, Aristóteles dizia que todo ser tem uma causa final, tem um telos. E realizar o telos é realizar a sua perfeição. O Kant está dizendo, toda criatura tem isto, né? Tem uma disposição natural, né, de que um dia ela vai se desenvolver. Né? Então, as sociedades também, as comunidades também. Né? E esse propósito pode parecer assim, ocluso para a pessoa que está vivendo, mas ela está cumprindo isso. E um dia a humanidade, que é a reunião de todas essas pessoas, né, com gerações sucedendo outras, ele vai chegar nesse ponto. Um órgão que não deva ser usado, uma ordenação que não atingiu o seu fim, são contradições à doutrina teleológica da natureza. Então, a natureza tem sobre o homem um propósito dela. Então, o homem não está aqui à toa, não está aqui desprovido de algo que a natureza não espere deles. Ela está conduzindo a humanidade para um ponto que seria auge. Né? Esse ponto que lá atrás no outro texto ele chamou de esclarecimento. Né? A humanidade melhorada, capaz de promover a paz, capaz de conviver tolerantemente com os outros, né? E realizar aquilo que seria de justiça, né, na humanidade. Essa é a primeira proposição. A segunda é desta forma: no homem, única criatura racional sobre a Terra, isso entre parênteses, aquelas disposições naturais que estão voltadas para o uso de sua razão deve desenvolver-se completamente apenas na espécie e não nos indivíduos. Então Kant está dizendo, se a nossa vida é muito curta, todo esclarecimento, todo progresso humano vai se dar de geração para geração. Vai se dar na humanidade completa e não apenas no indivíduo, por mais genial que ele seja. Então vai ser toda a humanidade chegando lá. E isso então é um passo demorado, né, como ele disse lá sobre o esclarecimento. Né? Qual é a razão disso? Ele coloca: numa criatura, a razão é a faculdade de ampliar as regras e os propósitos do uso de todas as suas forças, muito além do instinto natural, e não conhece nenhum limite para os seus projetos. O Kant aqui, ele está pegando uma coisa que ele herdou do Rousseau. Né? Rousseau diz, existe uma parte em nós que ela é instintual, egoísta, que privilegia os nossos interesses pessoais. E tem outra parte em nós que exige disciplina, boa vontade e que a gente tem que combinar aquilo que é de nosso desejo com o desejo de outras criaturas semelhantes a nós, que são os homens na mesma sociedade que a gente. Então, nesse sentido aqui, há os propósitos da natureza
E há um instinto natural e um instinto que a gente tem, que é a razão. Né? A razão é chamada de instinto, né? O mais poderoso dos afetos, já pelo Spinoza, depois também pelo Nietzsche. Né? Então, de um outro lado, a gente tem a razão para regular esses instintos naturais, para nos fazer menos egoístas, para que a gente viva numa sociedade um pouco melhor. Né? Uma sociedade onde nem tudo é ilimitado para mim, mas que os meus desejos sejam contemplados ali em combinação com outras pessoas. Ou seja, em outra parte, é a liberdade regulada pelo social, pelas leis que a gente combina e trata com as pessoas. Então, a razão não atua sozinha de forma instintiva, né? Ela não atua, ela carece de exercício e de ensino. Então, todo homem, para chegar a um ponto ideal, ele precisa de educação. E precisa também querer, precisa de exercício. Ela precisa de um disciplinamento. Né? Num livro do Kant chamado Sobre a Pedagogia, ele não tem assim rubor nenhum de dizer que a educação do homem exige duas coisas. Né? Primeiro, a disciplina. É uma educação física, né? Ela tem que chegar, a criança tem que chegar numa carteira, sentar e obedecer. Né? Trata-se de você tirar o animal, né, aquele que é impetuoso de uma criança, de um ser humano. E que ali ela seja uma pessoa disciplinada, comportada e obediente. Ele não tem nenhum pejo de dizer isso. Então, existe uma educação que ela é física, né, que ela disciplina a pessoa, né, vai até desde os hábitos que a gente tem de limpeza, né, de higiene pessoal, né, de comportamento, de silêncio, até realmente as leis que a gente faz. Né? Então, Kant vai dizer, olha, existe de um lado a disciplina e de um outro lado a instrução. Se a gente tiver que falhar em algo, que a gente fale na instrução, porque na disciplina é o que vai educar a pessoa para um determinado comportamento adequado dentro da sociedade. Ele não tem nenhum rubor de dizer isso. Né? Então, ele vai favorecer esse disciplinamento. Por quê? Porque o uso da razão não é algo que se dá instintivamente, é preciso determinação para ela. Né? Então, carece de exercício e de ensino. Né? E progride aos poucos de um grau a outro de inteligência. Nós não nascemos com razão assim formada. Né? Nós nascemos com a razão enquanto instrumento de conhecimento. Mas o uso da razão é que nos traz o conhecimento. Então, isso é paulatino e tem que começar uma hora na vida. Né? Começa-se cedo. Então, é isso que o Kant está dizendo aqui. Então, o homem, ele é um ser que carece de educação, e educação enquanto indivíduo, e enquanto comunidade ele vai ter uma história. É isso que ele pega lá do Rousseau e coloca aqui. Né? O homem é o único animal, né, que não nasce completo, então ele precisa de uma educação. Né? E ele é um homem capaz de história. Ele vai criar uma história enquanto coletividade. Né? Então ele diz, ó, para isso um homem precisa ter uma vida desmesuradamente longa, a fim de aprender a fazer uso pleno de todas as suas disposições naturais. E uma das disposições naturais é o uso da razão, porque a natureza deu a razão a ele. Então ele vai precisar de um tempo enorme, e esse tempo enorme se chama aí educação. E ele fazendo isso pessoalmente, todos os homens fazendo isso, é toda a humanidade que vai chegar nesse estágio. Né? Então é um trabalho de gerações. Uma geração educa a outra. Né? Ou, continua ele, se a natureza concedeu-lhe somente um curto tempo de vida, como efetivamente aconteceu, ela necessita de uma série talvez indefinida de gerações, que transmitam umas às outras as suas luzes,
para finalmente conduzir em nossa espécie o germe da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado ao seu propósito. Então ele está dizendo, olha, o esclarecimento, o uso correto da razão, o uso adequado da razão, né? Essa história universal que ele diz é um trabalho de gerações. Né? Uma geração vai educando a outra, vai levando o crescimento até um ponto, depois a outra geração pega daqui e vai mais adiante, como a gente pode perceber na ciência. Né? Aquele que inventou a roda, inventou para toda a humanidade futura. Né? Aquele que inventou uma vacina lá no final do século XIX, inventou para todo o século XX e continua o benefício. Né? E aí ele vai falar uma coisa triste aí mais para frente, né? Que as pessoas trabalham, se sacrificam para chegar a esse tipo de invenção, mas quem vai lucrar é a geração vindoura, não é a geração dele. Né? Então, normalmente os homens não vão comer do fruto da árvore que plantaram, outros é que vão se servir desses frutos. Né? E aí vem a terceira proposição. Olha só. A natureza quis que o homem tirasse inteiramente de si tudo o que ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência animal e que não participasse de nenhuma felicidade ou perfeição senão daquela que ele proporciona a si mesmo, livre do instinto por meio da própria razão. Aqui é uma ética do trabalho. E é também desoladora, porque a natureza não quis entregar tudo pronto ao homem. Ele quis que o homem tivesse o mérito de suas conquistas, de suas realizações. Então ele tem que se dar a dureza do trabalho para conseguir fazer isso. Então é o que eu falo, tudo que ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência animal. Esse homem, então, não foi criado para ser feliz aqui. É, antes de mais nada, um instante de infelicidade, um instante de carência que projeta esse homem para fazer lá na frente. Ou para deixar disposto para os que virão o fruto do seu trabalho. Tem uma frase do Kant, que eu contraponho às vezes, que ele diz assim, ó, quem gosta de pão tem que inventar o moinho. Né? Eu sempre costumava dizer o contrário, quem gosta de moinhos tem que inventar o pão. Né? Isso porque essa lógica aqui do Kant, ela coloca assim na margem, em péssimas conclusões, né? Em péssimas reputações, aquele que não trabalha, ou aquele que não consegue atingir. Né? O Kant aqui não vê a questão da igualdade de condições reais, né, factuais. Ele está pensando apenas na igualdade de condições intelectuais, que às vezes nem isso ocorre. Né? Então, ele entende isso. Aqui ele está colocando exatamente isso. Olha, o homem tem que trabalhar, tem que ter seu esforço. Isso aqui é uma ética do trabalho. Trabalhando você vai chegar a um resultado. Só que ao passar a vida trabalhando, quando os frutos estiverem dispostos aqui, talvez você não tenha os frutos. Os frutos vão ser colhidos para os que viverão depois. Mas ele disse, isso é um propósito da natureza. A natureza não se preocupou com a nossa felicidade. Ela está preocupada com a felicidade da humanidade em geral. Não com a felicidade do indivíduo que por acaso fez algo em prol dessa humanidade. Então, olha só, tendo dado ao homem a razão e a liberdade da vontade, que nela se funda, a natureza forneceu um claro indício de seu propósito quanto à maneira de dotá-lo. Ou seja, sendo assim que o homem vai trabalhar, né, pensando que vai ser feliz e não será, né, vai deixar essa felicidade para a próxima geração, esse é um propósito da natureza, que coloca dentro dele essa disposição para fazer algo, né, que ele não será o primeiro beneficiário,
Então, ele coloca, ele não deveria ser guiado pelo instinto, ou ser provido e ensinado pelo conhecimento inato. Ele deveria antes tirar tudo de si mesmo. É aquilo que o Rousseau falava lá atrás. Enquanto os animais nascem completos, está no seu DNA, fazer o que os pais faziam, e ele vai fazer exatamente igual, o homem não, o homem carece de educação. Ele carece de se aperfeiçoar ao longo da vida. Então, a natureza fez o homem carente, incompleto. Ele vai ter que fazer isso. E vai ter que fazer isso a partir de onde deixaram de fazer, onde houve o limite, então, de uma geração a outra. Então, não há nada de conhecimento inato nesse homem. Ele vai ter que aprender, a educação dele vai durar a vida inteira e ele vai chegar num ponto em que ainda não será suficiente olhando a humanidade como um todo, olhando assim do ponto de vista de uma história universal. Aí ele fala aqui da obra humana, a realização humana, o trabalho, que é fruto do trabalho do homem. A obtenção dos meios de subsistência, de suas vestimentas, a conquista de segurança externa e da defesa, e aí ele vai citando, pode ser tudo que o homem tem, todos os prazeres que podem tornar a vida agradável, mesmo sua perspicácia e prudência, e até a bondade de sua vontade, tiveram de ser inteiramente sua própria obra. Então, aquilo que tem de bondade, ou até de maldade mesmo, numa sociedade, um homem, é ele que tem que fazer esse trabalho sobre ele. E cada homem tem que fazer esse seu trabalho, de educação de si, de educação dos outros. Então, isso tudo é obra dele. A natureza quis assim. Ela não deu nada pronto para o homem. E aí ele diz, essa precariedade do homem é uma precariedade fundamental. A natureza parece ter se satisfeito aqui com o máximo de economia e ter medido os dotes animais dos homens de maneira estrita e exata em função das maiores necessidades da existência em seus primórdios. Como se ela quisesse dizer que o homem devia, se ele se elevasse um dia por meio de seu trabalho, da máxima rudeza à máxima destreza e à perfeição interna do modo de pensar. E, tanto quanto possível na terra, mediante isso, a felicidade. Ter um mérito exclusivo disso e fosse grato somente a si mesmo, como se ela apontasse para a autoestima racional do que para o bem-estar. Olha só que texto. Então, a natureza quis que o homem sentisse o orgulho de si por tudo aquilo que ele venha a conquistar. Mas não deu nenhuma conquista previamente para ele. Então, tudo aquilo que ele precisa para ter uma vida um pouco mais confortável nesta vida, ela quis que fosse fruto do trabalho humano. Então, ela não deixou o homem como os demais animais, que são completos, que encontram alimentos na natureza. Não, esse homem tem que trabalhar, ele tem que produzir. Se ele quiser chegar à perfeição, isso tem que ser para a sua autoestima. Então, vale muito mais a autoestima do ser humano do que o bem-estar do ser humano. Então, ele é, assim, dotado de uma precariedade fundamental. É o reino da necessidade, como os filósofos dizem. Então, ele nasce na necessidade, precisa trabalhar para superar as suas necessidades, atender às suas necessidades, e essa é a vida programática do homem. Ele tem que trabalhar diante daquilo que ele sente falta. Ele mesmo tem que buscar, ele mesmo tem que se prover. E que ele sinta orgulho disso. Mais orgulho do que propriamente um conforto. Então, o homem tem o mérito do bem-estar. Aqui é a meritocracia mesmo.
Parece que a natureza não se preocupa com que ele viva bem, mas ao contrário, com que ele trabalhe de modo a tornar-se digno por sua conduta da vida e do bem-estar. Então, aqui é uma prédica mesmo do Kant em relação ao trabalho, uma ética do trabalho. Se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer por onde? Porque ela não virá gratuitamente para mim. E ao fazer isso, cada homem é a sociedade, é o gênero humano que está fazendo. E esse é o verdadeiro propósito da natureza. Então, é um futuro que o Kant chama de estranho. Por quê? Porque ao perseguir isso, pensando no seu futuro, na verdade ele vai jogar esse futuro para os outros. O que parece estranho aqui, diz ele, é que as gerações passadas parecem cumprir suas penosas tarefas somente em nome das gerações vindouras, preparando para estas um degrau a partir do qual elas possam elevar mais o edifício que a natureza tem como propósito. Então, as gerações vindouras vão usufruir muito mais do que a geração atual. Vão usufruir muito mais dos frutos deste homem, do trabalho deste homem, do que ele próprio. O Kant está falando uma coisa aqui que é o normal de acontecer. Toda pessoa trabalha, chega aos 60, 70 anos, se aposenta. Bom, ele já perdeu a juventude, já perdeu o vigor da idade, ele quer gozar a vida, vai sobrar para ele poucos anos, que ele não vai ter nem força, se por acaso ele acumulou alguma coisa, de utilizar. Então, quem vai realmente utilizar do trabalho dele são os que virão, seus filhos, seus netos e assim por diante. Certo? Então, essas gerações vindouras, ele coloca assim, e que somente as gerações posteriores devam ter a felicidade de habitar a obra que uma longa linhagem de antepassados, certamente sem esse propósito, edificou, sem mesmo poder participar da felicidade que preparou. É isso que o Kant está dizendo. Então, é um propósito da natureza fazer com que as gerações passadas tenham se sacrificado em nome das gerações vindouras. Certo? Vamos parar um pouquinho aqui e a gente continua no próximo vídeo.